Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre as paisagens frias do planeta. Ora, estamos nos referindo a paisagens associadas às regiões de maiores altitudes e às regiões de maiores latitudes. Olha lá, quando eu falo em maiores altitudes, estamos falando das regiões mais afastadas do nível do mar, que é a altitude zero, é a altitude de referência. E o clima em grandes altitudes, no topo de grandes cadeias montanhosas, é o clima frio de montanha. E o clima frio de montanha, típico de grandes altitudes, ele se caracteriza pela presença de um ar rarefeito. Você lembra o que é isso? Um ar rarefeito, ele é um ar que se rarefaz. Ele é menos concentrado, menor concentração gasosa. Portanto, há uma menor concentração de água. Significa que o ar rarefeito, ele é um ar mais frio, ele é um ar mais seco. Então, o ar rarefeito, típico do clima frio de montanha, ele acaba limitando o desenvolvimento dos solos, é um intemperismo físico, ele acaba limitando o desenvolvimento da vegetação. Então, a paisagem em topo de montanha, ela é mais seca e ela é muito mais fria. Nós estamos falando de um predomínio de paisagens congeladas, o gelo, ou predomínio de uma vegetação menos desenvolvida, de porte menor, menor biodiversidade, presença de gramíneas. É basicamente essa paisagem predominante em regiões de grandes altitudes. Tudo bem? Deu para entender? Joia! Continuando aqui, eu estou te mostrando também as paisagens frias de maiores latitudes, ou seja, afastadas da linha do Equador. É claro, turma, que não incluímos aqui a zona intertropical. Eu só coloquei aqui para você se posicionar geograficamente, mas está fora a zona intertropical. Estamos falando das regiões temperadas, onde há o predomínio do clima temperado, e das regiões polares, né? A zona polar ou glacial ártica e a zona polar ou glacial antártica, onde há o predomínio de um clima polar. Não esquece, por favor, que junto à linha do Equador, a incidência de radiação solar ela é praticamente a mesma ao longo do ano. Significa dizer que a taxa de luminosidade ela é praticamente a mesma, ela não se altera. Enquanto, à medida que a latitude ela aumenta, ou seja, à medida que aumenta o afastamento em relação à linha do Equador, começa a haver uma variação brusca de luminosidade. Isso é muito importante para você entender as paisagens frias. Afinal de contas, nas zonas temperadas e principalmente nas polares, o verão ele é muito mais iluminado. A incidência de radiação solar no verão temperado e polar é muito mais alta do que a taxa de iluminação no inverno temperado e no inverno polar. Então nós estamos falando de dois regimes atmosféricos, dois regimes climáticos dicotômicos, antagônicos, e isso afeta a paisagem vegetal. Por exemplo, nas paisagens polares predominam o inverno escuro, o inverno com temperaturas de 20 graus negativos, 30, 40 graus negativos. Um solo congelado, o permafrost, o que inibe o desenvolvimento da vegetação. É uma zona inóspita, é uma zona hostil à ocupação humana, ao desenvolvimento da vida. Portanto, o único tipo de vegetação que se desenvolve nas zonas polares é a tundra. É uma vegetação rasteira, de musgos, de líquens, e que está associada principalmente ao verão polar. É um verão iluminado, de temperaturas baixas, mais positivas, o que permite o desenvolvimento de uma vegetação de baixíssimo porte. Tundra, vegetação rasteira do verão polar. Tudo bem? Deu para entender? Com relação às paisagens temperadas, a variedade é muito grande, né? Porque são muitos tipos de climas temperados. O temperado clássico são 4 estações bem definidas. É aquela famosa floresta temperada que tem 4 cartões postais diferentes, uma para cada estação do ano. Se você bater uma foto das florestas temperadas aí do Canadá, por exemplo, você vai perceber que no verão ela tem um aspecto, no inverno um outro aspecto completamente diferente, e na primavera e no outono também, são estações de transição. É uma vegetação caducifólia, lembra? Folha caduca, que caem durante uma determinada estação. Nesse caso, ela seca por completo entre o outono e o inverno. Ela é multicolorida no outono
e no inverno ela é completamente seca. As taigas, elas é aquela vegetação de coníferas. São os pinheiros associados ao clima temperado frio. Então nós estamos falando de um clima temperado frio ou subpolar, que é uma transição do clima polar para o clima temperado. Então o inverno ainda bastante rigoroso, mas uma vegetação de porte elevado. Lembra? São os pinheiros, são as florestas de coníferas, floresta boreal, conhecido na Rússia como taiga. Grande porte, baixíssima biodiversidade, vegetação aciculifoliada, folhas finas, para diminuir o acúmulo de neve e principalmente para diminuir a perda de água por transpiração. Nós estamos falando aqui, num terceiro tipo, que é o clima temperado continental, mais ao interior. Predomínio da continentalidade, portanto é um ambiente mais seco. São as planícies centrais do Canadá, as planícies centrais dos Estados Unidos, grande parte da Ásia Central, o leste europeu, regiões mais secas e de uma vegetação menos desenvolvida. São as pradarias no Canadá e nos Estados Unidos e as estepes lá no leste europeu, lá na Ásia, vegetações de transição na África também. Lembra? Estepe e pradaria, vegetações rasteiras. Nesse caso aqui, associado a um clima temperado continental, tá bom? Turma, sempre tem mais coisas para falar, o assunto é infinito. Tem mais coisas para falar aqui, tem muito mais coisas para falar por aqui, mas eu encerro o vídeo nesse momento. Se você quiser saber um pouquinho mais, acesse aulatica.com.br, nos procure, nos visite nas redes sociais. Muito obrigado. Tchau.